Olá a todos. Então, essa é uma nova série de vídeos sobre o GDevelop. Então, falando aí bem brevemente sobre o GDevelop, ele é uma plataforma em software livre para desenvolvimento de jogos, e uma característica bem interessante dela é que ela é bastante simples de ser utilizada, e tem uma série de ferramentas que facilitam o desenvolvimento do jogo, especialmente para quem tem menos experiência em programação. Na verdade, para fazer o jogo, você não utiliza uma linguagem de programação. Você consegue fazer isso por meio de eventos, condições e ações. Muito interessante tanto para prototipagem de jogos quanto para o desenvolvimento mesmo de algum jogo. Especialmente um jogo que não busca um gráfico muito realista, né, um jogo 2D ou mesmo em 3D mais estilizado. Pode ter resultados bem interessantes. É software livre, embora exista como fazer uma conta no servidor da GDevelop para ter algumas vantagens, para exportar para algumas plataformas, mas você pode desenvolver tudo e salvar no seu próprio computador também, sem precisar de nenhuma conta. Bom, nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer um protótipo bem simples de um jogo de plataforma, que é um dos tipos de jogos mais tranquilos de se criar no GDevelop. Ele já tem várias coisas, digamos assim, otimizadas para isso. Para fazer esse protótipo, a gente vai utilizar imagens disponibilizados pelo Kine, que é um site que fornece vários tipos de gráficos para fazer esses testes com jogos, né, para parte de aprendizado, desenvolvimento de jogos. E a gente vai utilizar o New Platformer Pack, tá? Que já baixei aqui o zip e tá aqui no caso, né, já descompactado o New Platformer Pack. A gente vai utilizar as sprites que tem aqui durante o desenvolvimento. Bom, então como que a gente vai desenvolver o jogo? A gente vai começar criando o projeto, né, obviamente. Então, crie um jogo. Aqui existem alguns templates aqui e tudo mais, até inclusive um template de plataforma, mas para a gente entender como que a ferramenta funciona, eu acho que é mais interessante criar do zero. Então a gente vai criar um projeto vazio. Aqui eu escolho o tamanho, né? Eu vou deixar nesse tamanho padrão aqui, 1280 por 720, posso fazer numa resolução maior também. Esse aqui é bem adequado se for rodar em celular, por exemplo. Aqui eu vou dar um nome pro projeto. Tá. Vídeo. Um jogo de plataforma, né? O vídeo não tá jogo, né? O vídeo é sobre isso, mas jogo plataforma. E aqui é onde eu vou salvar, vai salvar aqui, enfim, não, no meu próprio computador, né? Aqui tem a opção na nuvem do GDevelop, mas eu tô colocando aqui seu computador. Eu já coloquei em português. Tem como você colocar em qualquer língua, né? O português, inglês, tem mais algumas disponíveis. Vou colocar aqui nesse diretório mesmo, jogo, plataforma. E vou criar. Bom, sobre trabalhar com ele em português ou inglês, né? Em inglês tem algumas vantagens, especialmente por causa dos tutoriais, que geralmente está em inglês, os nomes das funções, etc., dos menus. Mas, como também é interessante ter ferramentas também em português para desenvolver, às vezes para alguns pode facilitar. Então eu achei interessante fazer esses tutoriais abordando o GDevelop em português mesmo. Bom, então aqui a gente tem a interface geral dele, é bem fácil de entender. Aqui, esse quadrado aqui seria o espaço da nossa tela, né, do jogo. Aqui são os objetos que a gente vai criar, e aí a gente coloca esses objetos dentro do jogo. E aqui vão ter as propriedades desses objetos. Bom, algumas dicas aí para trabalhar com o GDevelop, né? É bem interessante no caso do jogo de plataforma que a gente vai fazer, trabalhar com guias para não colocar o objeto em qualquer lugar, então para alinhar tudo automaticamente. Então como que a gente vai fazer isso?
a gente vai ver o tamanho dos nossos tiles, dos quadradinhos que formam o cenário. Então, se a gente for aqui, sprites, sprites, tiles, vou aqui no default, que é o padrão. Se eu pegar um tile qualquer desse, tá criando aqui as miniaturas. Copiei faz pouco, ele não criou ainda as miniaturas, tá? Vou pegar esse aqui mesmo. E for olhar as propriedades. É 64 por 64 pixels. Então vamos considerar que essa é a nossa grade de trabalho aqui. Então a gente vai habilitar aqui a grade. Aqui a gente clica, pode mostrar grade. Configurar grade. Vamos configurar a grade para ser 64 por 64. Aplicar. Bom. E vamos colocar aqui mostrar grade. Então a gente tem aqui uma grade de 64 por 64. Então os quadradinhos ali que vão formar o nosso jogo. E agora a gente vai adicionar objetos para o nosso jogo, né? Criar os objetos que a gente vai adicionar ao nosso jogo. Então, só clicar aqui, né? Adicionar objeto. Os principais objetos que a gente vai utilizar é Sprite, Ingrade e Sprite. São os dois principais. Sprite é uma imagem. É bem comum esse termo, né? Em qualquer desenvolvimento de jogos, né? Sprite. Pode ser um personagem, pode ser uma parte do cenário, qualquer coisa. E uma sprite Ingrade é semelhante, só que uma sprite normal, quando você aumenta ela, ela estica. E uma sprite Ingrade, ela vai repetindo, né? Então é mais útil para fazer cenários. Então a gente vai começar fazendo aqui um cenário. Então vamos criar aqui uma sprite Ingrade. Essa sprite Ingrade, eu vou definir aqui o tamanho dela, que é 64 por 64, que são aqueles bloquinhos. E a gente vai escolher um arquivo de imagem. Escolher um arquivo, vou colocar aqui do seu dispositivo. Escolher um arquivo. E eu vou pegar aqui do diretório do Kine, né? Que é o que... Aqui em Kine. Eu vou pegar o do Kine New Platformer, né? Que a gente está trabalhando. Sprites, Tiles, Default. E aqui eu vou pegar um tile de chão. Aqui tem bastante coisa, né? Para ele gerar aqui as miniaturas. Mas é o... Acho que é aqui. Terrain Block Center, se não me engano. Aqui. Terrain Grass Block Center. Este aqui que eu quero. Que seria um bloco central. Selecionar. Aqui ele vai dizer que não está dentro do meu projeto. Então vai copiar para dentro do meu projeto essa imagem. Eu já poderia ter copiado lá para dentro. Tá? Mas aqui eu vou dar um OK, ele já vai fazer isso. Ele vai copiar aquela imagem lá para dentro do diretório do meu projeto, se ela estiver em outro lugar. E agora, eu tenho que dar um nome para isso. Eu vou colocar aqui chão. E eu vou adicionar um comportamento. Os comportamentos é que vão dizer como que esses objetos vão funcionar. Existe um comportamento que é para jogo de plataforma. Então, se eu clicar aqui e adicionar um comportamento, dos primeiros comportamentos que aparece é justamente o plataforma. Então eu vou clicar aqui e vai ser uma plataforma. Aplicar. Então a gente tem aqui o nosso chão. Se eu colocar o chão aqui, ó, veja que ele já vai alinhar aqui na grade. E se eu aumentar o tamanho do chão, ele vai repetindo. Como a gente espera, né, num jogo de plataforma. Agora vamos criar mais um objeto desse. Mais um sprite Ingrade. Vamos selecionar aqui o arquivo. Kine. New Platformer, Sprites, Tiles, Default. Vamos pegar o grama. Terrain, Grass,
top, esse aqui. E tem vários, né? Dá para fazer todos os detalhes do cenário. Aqui, para a questão do tamanho do vídeo, eu vou criar só esses dois. Mas para fazer a parte, por exemplo, das beiradinhas aqui, onde tem o bloco termina e tem um espaço vazio no cenário, todos esses detalhes dá para fazer com os blocos que tem aqui, tá? Mas eu vou fazer só esses aqui, que eu vou pedir para copiar de novo. E vou chamar de grama. Pronto. Então, tem o chão, tem o grama. Se eu clicar aqui em grama e puxar para cá, aqui tem um detalhe que eu não configurei bem, que foi o tamanho. Tá, 32 por 32 é 64 por 64. Se eu pegar aqui a grama e colocar aqui, pronto, né? A gente tem aqui, pode ir montando então. Bom, deixa eu arrastar aqui. Dá para ir montando um cenário com esses blocos. Ele também tem a opção de trabalhar com tile maps, para quem já trabalhou com tile maps em outros programas, em outras plataformas de desenvolvimento. Mas também dá para trabalhar dessa forma. Também é bem flexível e bem tranquilo de utilizar. Bom, a gente tem o nosso cenário, né? Se clicar aqui em visualizar, aparece aqui o nosso cenário. Só que não tem ainda um personagem, né, para trabalhar com a plataforma. Então vamos criar um personagem. Também vai ser um objeto de cena e vai ser uma sprite. Né? Os inimigos, personagens, N coisas dá para criar com esse sprite, que é o básico. Essa sprite aqui eu vou chamar de player, né? Porque é o personagem que vai representar o jogador. Então vai ser o player. E aqui eu posso criar as imagens, mas eu posso criar as animações do player também, tá? Então eu vou criar 3 animações, dele parado, ele correndo e dele pulando. Então vamos adicionar essas animações e não carregar diretamente a imagem aqui. Então, adicionar animação. Primeira animação eu vou dar o nome de parado. Vou criar mais uma animação, clicando aqui, que vou dar o nome de correndo. E vou adicionar mais uma animação com o nome de pulando. E agora eu vou adicionar os frames de animação aqui, tá? Eu controlo a velocidade da animação e os frames. Então no parado ele vai ter só um frame. Clicar aqui em adicionar um sprite. Aqui no Kine. Eu vou sprites personagens. Padrão. E daí eu vou pegar o yellow mesmo, pode ser. Vou pegar aqui onde ele está parado. Idle. Então, é ele aqui paradinho. Ok. Essa animação só tem um quadro, né? Então vai ficar assim mesmo. Agora o correndo ele vai ter 2 quadros de animação. Então eu venho aqui na animação correndo. Cliquei aqui para adicionar uma sprite. Né? E vou aqui. Kine. Starter. Sprites. Personagens padrão. E aí tem o Yellow Walk A e B. Vou adicionar esses dois, tá? Segurei o Ctrl aqui e já vou adicionar esses dois. Ele adicionou com animações novas aqui embaixo. Não era a ideia, tá? Deixa eu remover essas animações aqui. Não era essa a ideia. Tem que adicionar, acho que imagem por imagem. Então aqui no correndo, vou adicionar. Sprites. Personagens. Yellow Walk A. Tá, aí ele criou aqui. E eu vou criar o Walk B aqui. Sprites, personagens, default,
walk B. Aqui uma coisa que eu tenho que definir agora na animação, que tem esses 2 frames, é que ela se repete, né? A animação de caminhada, ela fica se repetindo enquanto ele estiver caminhando. Então tem que marcar aqui a caixinha da repetição. E aqui, se eu clicar em visualizar, ele vai mostrar. Tá muito rápido, né? Então eu vou alterar aqui o tempo de cada frame, vou colocar, sei lá, 15 aqui, 0,15 segundos entre cada frame. Se eu for visualizar de novo, ele tá numa velocidade mais aceitável. E falta aqui do jump. Então no jump vai ter só uma sprite também. Kine, sprites, personagens, padrão, yellow jump, que é esse aqui. Ok, para ele copiar a imagem, tá aqui. Então a gente criou aqui o personagem. Mas como que essa imagem é um personagem? Senão ela é só uma imagem com animações, por comportamentos. Então eu vou adicionar aqui um comportamento que vai ser personagem de plataforma, que já está aqui, né? O segundo tipo de comportamento que tem aqui. E aqui tem diversas configurações que eu posso ir ajustando para deixar do jeito que eu quero. Então vou aplicar. Pronto, tem aqui o player, que eu vou colocar aqui. Pode ser aqui mesmo. E aí se eu for visualizar o jogo, ó, cliquei ali em visualizar. Aqui ele tá com um defeitinho, porque eu acho que a grama a gente não configurou o comportamento. Então se eu for olhar o comportamento da grama, ela não tem o comportamento de plataforma. Tem que adicionar também. Então adicionar o comportamento de plataforma. Então nos comportamentos eu adicionei o comportamento plataforma. Na grama também, que eu tinha esquecido. Por isso que ele passou pela grama, né? Agora tá ok aqui. Então aqui ele já tem a movimentação típica, né, de um jogo aqui de plataforma. No entanto, ele não tem animação, né? Ele tá só no parado. Como que a gente vai controlar a animação? Para fazer isso, a gente vai trabalhar com os eventos, a folha de eventos da cena. Eventos coisas que eu quero controlar do jogo. Seria a nossa programação do jogo. Então, aqui a gente tem a cena, não dei um título ainda para ela, né? Depois eu posso mudar o título, enfim. E aqui eu vou até posso mudar já o nome aqui da cena. Então, clico aqui no menu, aí tem cena, aí renomear. Vou colocar aqui jogo, né? Porque só tem essa cena no jogo. Aí ele fecha, tem que dar 2 cliques para ele abrir de novo a cena. Então, jogo e jogo eventos. Aqui é a folha de eventos. Como que ela funciona? Aqui na esquerda, eu vou ter uma condição para alguma coisa acontecer. E na direita, eu vou ter uma ação que eu quero fazer. Então, se uma condição for verdadeira, eu vou fazer aquela ação. Então, basicamente, é uma lista que ele vai ficar verificando o tempo todo o que é, se aquela condição é verdadeira, eu faço aquilo, senão ele ignora e assim ele vai analisando, né, a programação do jogo. Então, para mim, controlar aqui a animação do personagem, é um personagem de plataforma, então vou verificar algumas coisas. Se ele estiver no chão, se ele estiver se mexendo, então vou ir controlando essas coisas. Então, por exemplo, vou adicionar aqui um evento. Quando eu adicionei um evento, eu tenho aqui condição, adicionar uma condição e adicionar uma ação. Tá? Fica um pouquinho pequenininho aqui, mas dá para ver. Então, adicionar condição, adicionar ação. Vou clicar aqui em adicionar condição. Qual é a condição que eu quero? É uma condição do player. O que eu quero verificar? Se ele está no chão. Vou digitar chão aqui. Ó, está no chão. Então, se ele está no chão, aqui se eu quero inverter, se ele não estiver no chão, mas eu quero verificar se ele está no chão. Então, ele está no chão, ok. Eu posso adicionar mais de uma condição. Aí, para ele fazer a ação, as duas coisas têm que ser verdadeiras. Então, se ele está no chão e está parado, eu quero tocar a animação dele parado. Então, adicionar condição, player. Para verificar se ele está parado, eu vou verificar a velocidade. Para um lado ou para o outro. Tá? Então, a velocidade horizontal. Então, vou colocar aqui. Ó, velocidade horizontal atual. Então, o que eu quero verificar? Eu quero verificar se a velocidade horizontal atual é igual a 0. Então, seleciono aqui velocidade atual, o igual, e coloco aqui 0.
Ok. Então, se o player está no chão e a velocidade horizontal atual é igual a 0, essas duas condições forem verdadeiras, eu quero fazer uma ação. Então, eu clico aqui, ó, em adicionar ação. E qual ação que eu quero fazer? É a da animação do personagem. Então, eu vou clicar no personagem e vou clicar aqui, animação. Então, aqui, animação por número e animação por nome. Vamos colocar animação por nome. Vamos tocar uma animação por nome. E aqui ele escolhe uma animação, que no caso é o parado. Ok. Agora, a gente vai adicionar um novo evento. Então, esse evento aqui, se essas condições forem verdadeiras, ele vai fazer esse evento aqui. Agora, eu vou adicionar aqui um novo evento, que é quando ele estiver no chão, mas estiver se movimentando. Então, eu vou clicar aqui, adicionar um evento. E aqui eu vou adicionar uma condição. Aqui fica um pouquinho difícil de ver, pessoal, mas tem que pensar o seguinte, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui do lado? Ó, esse aqui é uma condição, um evento, né? Esse aqui de baixo vai ser um novo evento, que até circulou em azul aqui. Tudo isso aqui vai ser um novo evento. Esse que está circulado aqui em azul é um evento. Se eu clicar aqui, foi o novo evento que eu criei. Dentro desse novo evento que eu criei, eu vou clicar aqui para adicionar uma condição, que eu quero verificar de novo se o player está no chão. Se o player está no chão, e eu vou adicionar uma segunda condição, que é se a velocidade horizontal dele for diferente de 0. Quer dizer que ele está se mexendo, né? Se a velocidade horizontal dele é diferente de 0, ele está se mexendo, está andando para um lado ou para o outro. Então, player, velocidade, então velocidade horizontal atual. Só que em vez de igual, eu vou selecionar o diferente, ó. Diferente que. Então, diferente que 0. Então, se o player está no chão e a velocidade é diferente de 0, aqui eu vou dizer qual a ação que eu quero que ele faça. Se ele está no chão e a velocidade é diferente de 0. Que é, vou selecionar aqui o player, vou clicar aqui em animação, e é uma animação por nome, que no caso aqui vai ser, vou escolher a animação ocorrendo. Ok. Então, já comecei a fazer aqui a programação do jogo. Vamos executar e ver se vai funcionar. Ó, quando eu corro, quando eu me movo, ele troca a animação para correndo. E quando eu paro... só que aqui falta animação para pular, né? A gente não fez ainda, mas para correr e para parar já está funcionando. Qual que é a condição para ele pular? Ele não está no chão. Então eu vou adicionar um novo evento aqui embaixo, ó, adicionar um novo evento. Então ele criou esse evento, fica um pouquinho difícil de ver, acho que deveriam colocar um espaçamento. Mas essa aqui, ó, é o novo evento, onde eu vou adicionar uma condição. A condição é no player, e aqui o chão. Está no chão. Só que eu vou inverter a condição, porque aqui eu estou perguntando se ele está no chão. Mas se eu quiser saber se ele não está no chão, aqui, ó, inverter condição. Se eu inverto a condição, eu estou perguntando se ele não está no chão. Ok, ó, então ficou esse símbolozinho vermelho aqui, essas flechinhas vermelhas no início. Então, se o player não está no chão, né? Aqui está no chão, mas tem a flechinha vermelha aqui de negação. Então, se não está no chão, o que eu vou fazer? De novo, player, animação por nome, e vou escolher aqui pulando. Ó, sim, se eu pular, ele faz a animação pulando. É ótimo, né? Já melhorou o jogo, né? Já temos um pouco de animação. Próximo passo aqui que a gente tem que analisar é que ele está sempre virado para a direita, né? E quando ele volta, ele parece que ele está caminhando de costas, né? Ele não vira o rostinho para o outro lado. Então, a gente tem que inverter o personagem dependendo da velocidade. Se a velocidade horizontal for maior que 0, ele está indo para a direita. Se a velocidade horizontal for menor que 0, ele está indo para a esquerda. Por quê? Porque ele está voltando, então a velocidade é negativa, né? Eu estou diminuindo. O 0 é na esquerda e vai aumentando para a direita. Então, ele vai ser positivo, né? Se estiver andando para a direita, negativo vai ser a velocidade, vai ser menor que 0 se ele está andando para a esquerda. Vamos colocar então essa nova condição. Então, como que a gente vai fazer? Vou adicionar um novo evento.
Vou clicar aqui em adicionar uma condição e vou verificar a velocidade do personagem. Velocidade horizontal atual. E agora eu quero saber se ela é maior do que 0. Então eu vou selecionar aqui maior que. Se ela for maior do que 0, então vou colocar 0 aqui. Se ela for maior do que 0, o que eu quero fazer? Eu vou deixar ele não inverter. Ele vai estar a posição normal dele. Então eu vou adicionar a ação, player, e aqui é inverter. Ó. Inverter o objeto horizontalmente. Inverter o objeto horizontalmente é que vai fazer ele virar para um lado ou para o outro. Então eu vou clicar aqui, só que eu vou ativar a inversão ou não? Eu não vou ativar a inversão. Eu não quero inverter porque ele está indo para a direita. Então ele está na posição normal do player. Quando ele vai para o desenho do player, está como se estivesse olhando para a direita. Então é não, tá? Vou selecionar aqui o não, ok. E agora eu vou fazer mais um outro evento. O outro evento é o que vai fazer ele virar para o outro lado. Então adicionar um novo evento, adicionar uma condição, player, velocidade horizontal. E agora eu quero saber se a velocidade horizontal é menor que 0, ou seja, negativa, né? Então eu vou selecionar aqui o menor que 0. E a ação que eu quero, então eu vou pegar o player, inverter horizontalmente, e dessa vez eu quero inverter, então eu vou clicar aqui no sim, eu quero inverter o personagem, sim. Ok. Pronto, vamos ver se vai funcionar. Ó, foi pro outro lado, ó. Então ele tá funcionando, já tá olhando para um lado ou para o outro. Bom, a gente já tem aqui a parte bem básica do player, só que ainda não está controlando a câmera, né? Se ele for para lá, né? Mesmo se a gente fizer um cenário maior, vamos voltar aqui no jogo, vou fazer aqui um cenário maior que passe aqui da tela. Pegar esse aqui e esticar. Esse aqui e esticar. Esticar mais. Ah, eu desabilitei aqui a... Não sei por que ele desabilitou a grade. Tem que lembrar de habilitar. Mostrar... Opa, mostrar máscara não. Mostrar grade. E aqui configurar grade. Acho que foi aquela parte que eu renomeei e abri de novo a cena, né? Então, lembra sempre de trabalhar com a grade para ficar bem ajustado aqui o jogo. Agora sim. Aí se eu puxar aqui, ó, ele vai puxar certinho. Tem que lembrar, o ideal é trabalhar sempre com a grade. Pelo menos eu acho que evita bastante estresse. Só que se eu for visualizar agora o meu jogo, eu não vou para lá. Ó, o personagem se perde, né? Então como que eu faço para ele olhar, a câmera olhar para o personagem? Também aqui nos eventos, tá? Eu vou... Só que agora eu vou fazer o seguinte. Quando que eu quero que ele olhe pro personagem? Sempre. Não é numa determinada condição. A câmera tem que estar sempre olhando centralizada no personagem. Então, quando a gente quer que uma coisa aconteça sempre, a gente cria um novo evento, mas não põe a condição, põe só a ação ou as ações. Porque o que eu colocar aqui sem nenhuma condição, ele vai fazer sempre, né? Porque ele não precisa de uma condição. Então, eu criei aqui o evento, não vou adicionar, criei esse evento novo aqui. Não vou adicionar nenhuma condição, vou adicionar direto a ação, que é câmera. E aqui tem câmera, aceleração, centralizar câmera em um objeto, tá? Isso aqui que a gente vai fazer, centralizar câmera em um objeto. O que a gente vai centralizar? No player, ó. Cliquei, selecionei o player, ok. Então ele sempre vai centralizar a câmera no player. Se eu for visualizar agora, pronto, ó. Bom, o que falta ainda para o jogo ficar um pouquinho melhor, né? O básico aqui no jogo de plataforma. É um cenário, né? Atrás tá só esse
essa coisa cinza, vamos colocar um cenário. Como que eu vou criar esse cenário? Eu vou criar utilizando, vou criar um objeto, né? Aqui, ó. Então, aqui os objetos da cena, vou criar um objeto, vou criar um sprite em grade. Só que não vou dar comportamento de plataforma, não vai ser uma plataforma, vai ser só uma coisa que vai ficar no fundo. E vou selecionar uma imagem. Aqui eu vou colocar um tamanho maior, sei lá, 1000 por 1000. E vou escolher um arquivo do meu dispositivo. Kine. New Platformer. Aí a gente tem aqui sprites, backgrounds. Pode ser o default, o double, eu acho que tem mais resolução. Aqui eu não vou ajustar bem, eu só vou colocar como um exemplo básico, tá? Então vou só colocar essas nuvens aqui como um exemplo básico. Ok para copiar, aplicar. E aí depois eu vou ajustar, vai ficar repetido aqui as nuvens embaixo, em cima e tal, mas não tem problema, tá? É só para dar esse exemplo aqui de um fundo. Só que ficou na frente, né? Vamos colocar para trás aqui. Se eu clicar aqui no objeto, mandar para trás, aí ele vai para trás. Então, vamos executar aqui o nosso jogo. Então eu tenho que ajustar ali um pouco melhor o cenário, né? Mas de qualquer forma ele tem um problema que é o seguinte, esse cenário. Vamos aumentar aqui. Qual que é o problema? Não parece que é o fundo, né? Parece que ele está na frente de uma parede pintada com as nuvens. Não tem aquela sensação de profundidade. Para ter a sensação de profundidade, a gente tem que ter uma coisa que a gente chama de parallax, que é o efeito em que as coisas que estão na frente se movimentam mais rápido e as coisas que estão atrás se movimentam mais devagar, né? Como quando a gente está andando de ônibus, por exemplo, e aí ao longe as coisas parecem que estão paradas e o que está próximo passa bem rápido pela janela. Como que a gente vai fazer isso? Bom, tem uma forma de fazer mesmo efeito de parallax em várias camadas. A gente pode ver no futuro, em outros vídeos. Mas aqui eu só vou fazer pelo menos a camada do fundo ficar parada, porque é as nuvens que estão lá no fundo. Para fazer isso, eu tenho que trabalhar com camadas diferentes. Então, o que eu vou fazer? Aqui no jogo, quando eu clico aqui, tenho as minhas cenas, né? E eu tenho também as minhas camadas. Que agora, aqui, não estava achando onde é que estava. Aqui nesse botãozinho, ó, abrir painel de camadas. Quando eu clico aqui, ele abre aqui, ó. Eu tenho cor do fundo que eu configuro e só tem a minha camada base. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada, adicionar uma camada, que eu vou chamar de fundo. Chamei de fundo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, nos objetos, não aqui, tá? Aqui no jogo mesmo, né? Porque eu posso ter mais de uma instância do mesmo objeto. Vou clicar aqui nas minhas nuvens no jogo e vou dizer em que camada tá, ó. Aqui tá escrito camada base. Eu vou colocar ela na camada do fundo. Mas veja, quando eu coloquei na camada do fundo, ele ficou na frente, né? Porque a camada do fundo tá na frente da camada base. É só eu clicar aqui do lado e arrastar, ó, e trocar a ordem. Vou colocar mais para baixo aqui. Então agora ficou camada base em cima e a camada fundo embaixo. E se eu executar, o que vai acontecer? Ó, vejam que agora o fundo ficou parado, dá um pouquinho mais de sensação de profundidade. Mas por que ficou parado só de eu ter trocado de camada? Ficou parado só por eu ter trocado de camada pelo seguinte. Se a gente for olhar aqui nos eventos, se a gente for olhar aqui a câmera, o que está escrito aqui? Centralizar câmera em player, camada base. Então, por padrão, ele já põe na camada base a câmera. Então, a câmera está seguindo o player, mas só na camada base. Na camada fundo, a câmera não está mexendo. É como se tivesse uma câmera para cada camada, se eu quisesse. Então, por isso que ele não mexe. Ele só mexe na camada que está junto com o player ali, por causa, né? Porque o player e o cenário eles estão na camada base. As nuvens estão na camada do fundo. Eu acho que para esse vídeo inicial, né, a gente já viu bastante coisa, eu acho que deu para perceber que ele é um software muito fácil de utilizar, né?
e bem interessante para quem quer entrar nessa área de design de jogos, tudo mais, não tem tanta experiência em programação e num ambiente, né, numa equipe de desenvolvimento de jogos, é necessário vários tipos de profissionais, né? Então não é que é tudo formado por programadores, né? Hã, tem programadores que vão trabalhar no desenvolvimento de ferramentas, no desenvolvimento do jogo, tem os artistas que vão trabalhar com a arte, o som, etc. E o designer de jogo também, que é aquele profissional que pensa o jogo, como ele deve trabalhar, etc. E não necessariamente ele vai trabalhar com programação. Claro que em equipes menores, às vezes, isso acaba ficando junto, né? O próprio programador é o designer também, mas quem quer trabalhar com design de jogos, quer ser um designer de jogo, e para pensar os seus designs, hã, pode utilizar ferramentas como essa, que não dependem tanto de programação, para criar protótipos, para criar ideias e para criar o próprio jogo também, né. Tem algumas ferramentas no mercado, como o Construct, o Game Maker, Construct, mas algumas que têm esse foco, e tem vários jogos comerciais que são feitos nesse tipo de ferramenta. Bom, espero que o vídeo tenha sido interessante e muito obrigado pela atenção.